Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar assim numa jornada intelectual que é bem pessoal, sabe? É um áudio de alguém que gravou o próprio processo de repensar radicalmente a visão de mundo. A fonte é essa gravação. O autor conta como leituras e reflexões sobre filosofia, ciência, sociedade, enfim, como isso tudo levou ele a repensar as coisas. Ele até fala no começo que está difícil fazer conteúdo leve com a cabeça nesse hiperfoco filosófico. Entendo. Então a nossa missão aqui é tentar seguir essa linha de pensamento, sabe? Entender as conexões que ele faz, que às vezes parecem inesperadas, entre áreas diferentes. E, claro, tentar tirar uns insights daí. Legal. Um aviso importante que ele mesmo dá. Ele não se acha especialista em nada, tá? Nem física, nem economia, filosofia, nada disso. Diz que é só alguém que leu muito e está compartilhando o pensamento atual dele sem querer convencer ninguém. E essa postura já é interessante, né? Essa coisa de compartilhar a jornada, a coragem de rever as próprias ideias publicamente. Sim, Ele até menciona que apagou vídeos antigos porque, já não concordava mais. Uma mudança bem rápida, coisa de um mês pro outro, como ele fala. Isso mostra uma honestidade intelectual, assim, bem bacana, e já dá uma pista da profundidade da discussão. exato. Não são verdades prontas. É um pensamento em movimento. Isso, um processo. Ok, então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida dele é uma crítica, né? A essa mania que a gente tem de fatiar o conhecimento. Uhum. Tipo, ciência aqui, religião ali, política, economia, tudo em caixinhas separadas. Sim. Ele argumenta que essa divisão, claro, foi útil para certas coisas, para tecnologia, ele até cita Descartes nisso, mas que não seria o jeito mais, digamos, natural da mente humana funcionar. Não seria o padrão original, talvez. Claro que ele reconhece a importância da especialização. Ele até brinca com aquela frase ótima: eu não iria no escritório de advocacia para operar minha fimose. Ninguém discorda disso, né? Com certeza. Ninguém quer um filósofo fazendo cirurgia. Mas o ponto dele é mais fundo, eu acho. Sim. O que é fascinante é essa ideia de que todas essas áreas, mesmo com linguagens e métodos diferentes, seriam, no fundo, leituras de uma única realidade. Todas olhando para o mesmo universo, para o mesmo fenômeno que é existir. Entendi. Vindo de lugares diferentes, equações, textos sagrados, modelos econômicos, deveriam idealmente levar a entendimentos parecidos. Faz sentido. Ele usa aquela analogia budista, né, do dedo apontando para a lua. O perigo é a gente ficar olhando para o dedo, para os signos, para as palavras, para os modelos e esquecer da lua, que é a realidade. Ah, boa analogia. A chave seria, então, afrouxar os signos. Não se apegar tanto à representação para poder ver melhor o que está sendo representado. E essa ideia de afrouxar os signos leva direto para a questão da linguagem, né? Porque afinal a gente pensa com palavras na cabeça, com esses signos. Exato. Se a nossa língua não tem uma palavra para alguma coisa, nossa capacidade de pensar naquilo com clareza fica meio limitada, né? Fica mais difícil, com certeza. O exemplo clássico que ele usa é aquele dos inuites, né? Que teriam várias palavras para branco. Sim, eu lembro disso. A ideia é que isso permitiria a eles perceber e falar sobre nuances da neve, que para nós, com uma palavra só, seria mais complicado diferenciar mentalmente. Entendi. Ele também menciona uma visão mais oriental, talvez budista, que vê a mente como um sexto sentido. Tipo, assim como o som se forma no ouvido, o pensamento se formaria na mente. Como a percepção do mundo mesmo. Interessante isso. E essa limitação dos nossos modelos mentais, da linguagem, se conecta com uma crítica que ele faz sobre como a gente lida com a ciência moderna. Como assim? Ele argumenta que não adianta muito a física dizer que nossas intuições sobre tempo, espaço, matéria estão erradas, se a gente continua vivendo e organizando a sociedade como se nada tivesse mudado. Ah, tá. A gente continua apegado aos modelos antigos. Isso porque são convenientes, familiares. E aí vira um ciclo. A ciência descobre algo, isso gera tecnologia, a tecnologia muda o ambiente e o ambiente Muda a gente. muda a cognição, o comportamento. A neurociência fala disso, né? Plasticidade cerebral. Exatamente. Ele até levanta a questão daquela suposta queda no QI médio da geração atual. Será que é ruim mesmo? Ou é só uma adaptação a um ambiente novo? Tipo, outras habilidades ficam mais importantes. Pode ser. Ele usa a analogia das toupeiras,
que perderam a visão porque não era mais útil debaixo da terra. O que é saudável sempre depende do contexto, do ambiente. A natureza humana não é fixa. A gente muda o ambiente e o ambiente muda a gente. É uma via de mão dupla. Olha, aqui a coisa começa a ficar realmente intrigante. Porque ele conecta essa visão toda de mundo integrado direto com a física moderna. E chega a sugerir que defender certas estruturas sociais e econômicas hoje pode exigir, de alguma forma, ignorar o que a ciência mais avançada diz. Seria tipo insistir em Aristóteles quando a gente já tem Einstein. É uma provocação forte. E o pilar dessa física moderna, segundo ele, é que o observador não é só um espectador. Ele é parte essencial da realidade que observa. Não dá para descrever o universo de fora. Certo. A analogia que ele usa é ótima. Uma engrenagem não consegue descrever a máquina inteira sem entender que ela mesma faz parte do mecanismo. Exato. E aí, entrando um pouco na mecânica quântica, principalmente na interpretação de Copenhagen, que ele menciona, Sim. a ideia central é que a realidade, lá no nível fundamental, é probabilística. E o ato de observar, de medir, meio que escolhe um resultado entre essas probabilidades. O famoso colapso da função de onda. O experimento da fenda dupla ilustra isso, né? Isso. A observação afeta o observado. Mas a fonte toma cuidado para rejeitar os extremos, né? Que seriam? Nem aquele papo de coaching quântico que você cria sua realidade só com pensamento positivo, nem um materialismo muito simplista que diz que o observador consciente não importa. O ponto crucial, e ele até cita o Nicoles, né, o neurocientista brasileiro? Sim, Miguel Nicoles. É que nossos instrumentos de medida são extensões de nós mesmos. Um telescópio, um satélite, são como nossos olhos ampliados. Entendi. O exemplo do arco-íris é bom para isso. Ele não existe só com sol e chuva. Precisa de um olho ou uma câmera posicionado do jeito certo para que a luz seja percebida como um arco-íris. A percepção é parte do fenômeno. E a outra revolução científica que ele traz para a roda é a relatividade geral do Einstein. Isso, a outra peça do quebra-cabeça. Que unifica espaço e tempo naquele conceito de espaço-tempo, né? Uma malha que a massa e a energia distorcem. Exatamente. O tempo deixa de ser só uma coisa que passa, abstrata, e vira uma dimensão física, grudada no espaço. E daí vem aquela ideia maluca de que a passagem do tempo é uma ilusão. É contraintuitivo, né? Ele usa uma imagem, acho que do H.G. Wells, de imaginar nascer caindo do espaço. Como assim? A vida inteira seria só cair, e a única direção que você perceberia seria para baixo. Com o tempo, seria algo parecido. A gente só percebe o movimento para frente porque estamos todos caindo juntos pelo espaço-tempo, que está curvado pela massa da Terra, do nosso corpo. Uau! Quer dizer que ficar parado no universo é impossível. Basicamente, você está sempre se movendo através do espaço-tempo. Mas e a nossa sensação tão clara de que o tempo anda para frente? Do passado para o futuro. A tal seta do tempo. Ah, sim. Para explicar isso, a fonte recorre à entropia, a segunda lei da termodinâmica. Que diz que a desordem tende a aumentar. Isso, o universo tende a ir de estados mais organizados, com baixa entropia, para estados mais desorganizados com alta entropia. E nós somos parte desse fluxo. E a memória, onde entra? A memória, nesse contexto, seria a nossa capacidade de deduzir o passado. Como o passado era mais organizado, ele deixa mais pistas. É mais fácil olhar os cacos de um ovo e imaginar o ovo inteiro. Do que olhar um ovo e prever exatamente como ele vai quebrar. Exato, porque tem muitas formas de quebrar, é mais desorganizado, mais possibilidades futuras. Então, a memória não seria um arquivo guardado, mas sim mudanças físicas no cérebro. O eu de hoje é literalmente diferente do eu de ontem. Caramba. E tudo isso dentro da ideia de conservação de matéria e energia, né? As partículas que nos formam já existiam e vão continuar existindo, só se reorganizando. É quase aquela frase do Carl Sagan. Somos poeira de estrelas. Isso, ou somos o universo contemplando a si mesmo. Tá, mas aí tem um nó, né? Que a própria fonte levanta. A quântica parece dizer que o futuro é aberto, probabilístico,
só se define na hora da medição. Uhum. Mas a relatividade descreve um universo onde o passado, presente e futuro já coexistem naquele bloco de espaço-tempo, parece mais determinista. Como conciliar isso? Se o futuro já existe, como ele pode ser incerto? Essa é a grande questão, né? Que tira o sono de muito físico por aí. E a fonte joga na mesma ideia bem radical para tentar amarrar isso. A retrocausalidade. Retrocausalidade. Causa voltando no tempo? Parece ficção científica, eu sei. Mas a lógica seria assim. Se a observação influencia a realidade, pela quântica, Certo. e a realidade inclui passado e futuro, pela relatividade, Ok. será que essa influência não poderia ir nas duas direções do tempo? Uau. Você está dizendo que o que a gente faz hoje poderia afetar o ontem? A proposta é essa. E por que a gente não perceberia essa edição do passado? Porque a nossa memória, que é um estado físico resultante de um passado que agora foi alterado, mudaria junto. Nossa. A gente continuaria com a sensação de um passado fixo e um futuro aberto. É um conceito que, assim, mexe com a cabeça, né? Como ele mesmo diz com aquele exemplo chocante. Pode ser que até ontem você não tivesse nascido 25 anos atrás. Caramba. Nesse cenário, nós, os observadores, seríamos o quê? Seríamos parte intrínseca do mecanismo que define a realidade. Quase como o primeiro motor de Aristóteles, só que agindo de dentro para fora do sistema. Isso é muito uau. Quer dizer, então, que a própria existência das coisas dependeria dessa interação com o observador? A ideia caminha por aí. Existir seria quase uma qualidade que a percepção atribui. Ele dá o exemplo de descobrir um ET. No momento da descoberta, o passado desse ET, por retrocausalidade, passaria a fazer parte da nossa história comum. Mas e se ninguém estiver olhando? A famosa árvore caindo na floresta. Ele refina isso. O ET consciente se auto-observaria, assim como nós. Uma vez que algo entra no tecido da realidade percebida, a sala onde estamos, uma estrela que a gente observa, o estado daquilo colapsa e se torna parte da história, mesmo quando desviamos o olhar. Entendi. O colapso é irreversível após a primeira percepção. Precisa ser como é para que a gente possa existir e perceber ele. E nós só podemos existir porque ele é assim. Lembra da analogia da poça d'água? Que acha que o buraco foi feito sobre medida para ela. Isso, mas a fonte vai além. A poça só é uma poça porque tem a água e o buraco. Um não existe sem o outro nesse contexto. Da mesma forma, o cosmos, sem observadores conscientes, talvez nem fosse o universo como a gente conhece. A ideia é quebrar a causa e efeito linear. A observação não só molda o presente, mas pode redefinir o passado. É radical. Ok, a gente viajou pela física, por ideias sobre realidade que são bem desafiadoras. Mas como é que isso tudo, segundo a fonte, se conecta com o capitalismo, com a economia? Parece um salto gigantesco. Parece, né? Mas ele argumenta que não é. A conexão que ele faz é que o sistema capitalista, na visão dele, ainda funcionaria com uma lógica meio antiga, sabe? Mecanicista. Que separa o indivíduo do ambiente, o sujeito do objeto. Uma lógica que a física moderna já teria superado. Exato. E também a neurociência, a biologia evolutiva. A visão atual seria mais de que o indivíduo emerge do ambiente, é inseparável dele. E é aí que ele entra na crítica ao capitalismo, partindo dessa visão de mundo mais atualizada. E quais são os pontos principais dessa crítica que ele levanta? São vários. Um ponto central é o papel do dinheiro como signo, como símbolo. Ele argumenta que o dinheiro, que era para ser só uma representação de valor, um meio de troca, acaba virando mais importante que a realidade material que ele representa. Vira um fim em si. Entendi. Passar fome por falta de dinheiro seria tão absurdo quanto não poder viajar por falta de quilômetros. Boa analogia. E as crises financeiras? Seriam exemplos disso. Crise de 29, 2008. Negociavam-se papéis, dívidas, signos que já não tinham mais lastro real. Outro ponto é como nossa identidade, nosso valor, acaba atrelado ao acúmulo desses signos, dinheiro, posses. Isso gera competição, às vezes desumaniza.
E a crítica sobre a validação externa. Isso. A necessidade constante de ser validado por sistemas, governo, banco, aplicativo para provar quem a gente é, especialmente no digital. A presença física parece perder valor. E a questão do controle. Ele compara com as Big Techs, né? Sim. Ele pega o argumento liberal clássico contra o planejamento central do Estado, que limita a liberdade. Certo. E contrapõe com a ideia de que as gigantes de tecnologia, Google, Amazon, Meta, já fazem um tipo de controle centralizado, talvez até mais eficiente. Como? Coletando dados massivos e usando algoritmos para moldar nosso comportamento, nossas escolhas. Ele compara o controle explícito na China com a nossa aceitação quase automática dos termos de uso aqui no Ocidente. Na prática, a gente entrega uma quantidade enorme de informação e poder de influência. Os resultados diferentes na Amazon para cada pessoa. Exato. Os super apps que concentram tudo na Ásia, o login único do Google, são sintomas disso. Ele até cita o Yanis Varoufakis. O ex-ministro grego. Esse mesmo, que diz que figuras como Jeff Bezos já não são mais capitalistas clássicos. Eles são donos dos próprios mecanismos que distribuem os recursos. Entendi. A plataforma virou o mercado. Basicamente. E a ironia final, segundo a fonte, é que o próprio livre mercado vira uma ameaça para esses monopólios. Aí eles investem pesado em algoritmos para controlar e, na prática, substituir o mercado, porque os algoritmos se tornam mais eficientes que a mão invisível para alocar recursos a favor deles. Entendi. Então, a conclusão geral dele não é tipo defender socialismo contra capitalismo ou algo assim. É mais ver como uma evolução. Exatamente. A visão que ele apresenta é essa. Sistemas como o feudalismo, capitalismo, socialismo não seriam opções num cardápio para a gente escolher. Seriam talvez etapas de um desenvolvimento. Impulsionadas pela tecnologia e pela nossa compreensão do mundo. Isso. As contradições internas de um sistema acabam empurrando para o próximo. Ele até sugere que a China hoje poderia ser um exemplo dessa transição complexa, difícil de encaixar nas caixinhas antigas. E por isso a divisão direita-esquerda ficaria... Simplista demais para dar conta dessa complexidade toda que ele descreve. Faz sentido, seguindo a lógica que ele construiu. É uma visão bem abrangente. Sim, a mensagem final é muito sobre interconexão. O universo que ele descreve é um todo contínuo, não binário, sempre mudando. Lembra até Heráclito, né? Sim, o fluxo constante. E a ciência, nesse modelo, avança para mais complexidade, mais integração, não para trás. Por isso, visões de mundo que tentam negar isso ou voltar para modelos mais simples seriam, na visão dele, meio que antinaturais. E o indivíduo nessa história toda, onde fica? O indivíduo é, ao mesmo tempo, minúsculo, uma partícula, e gigante, o ponto pelo qual o universo se percebe. Tão essencial quanto uma formiga para o ecossistema dela. Ele conclui que existe uma beleza em se reconhecer assim, como essa manifestação única do todo. É quase uma conclusão espiritual, né? É interessante, ele mesmo nota como essas conclusões acabam ressoando com ideias de filósofos antigos, pré-socráticos e místicos orientais, sugerindo talvez que a realidade fundamental pode ser percebida por caminhos diferentes, mas leva a lugares parecidos. Bom, resumindo então a nossa conversa. A gente seguiu uma linha de pensamento bem particular, que começou com uma insatisfação com o conhecimento fragmentado e nos levou para a física quântica, relatividade, linguagem e consciência, e terminou numa crítica das estruturas sociais e econômicas. Uma viagem e tanto. O convite principal parece esse: questionar o que a gente toma como certo sobre a realidade e o nosso lugar nela. Exato. E para a gente fechar, fica uma provocação que essa análise toda meio que sugere, né? Mesmo que não esteja dita com todas as letras na fonte. Qual seria? Se a nossa compreensão do mundo, que vem muito da ciência, gera tecnologias que mudam tudo o ambiente, a sociedade, até o nosso jeito de pensar, como a gente discutiu, Sim. que tipo de responsabilidade isso coloca nas nossas mãos? Como a gente deve escolher buscar, interpretar e usar o conhecimento? Especialmente agora com ferramentas tão poderosas surgindo como a inteligência artificial, computação quântica, ferramentas que a própria fonte acredita que vão acelerar mudanças profundas nos sistemas atuais. É, uma pergunta e tanto para a gente levar para pensar. Muito obrigado pela companhia nessa exploração.
que foi densa, mas acho que fascinante. Eu que agradeço. Até a próxima.